Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje falaremos sobre reações orgânicas de oxirredução. Então, o processo de oxidação ele pode ser interpretado como a perda de elétrons por uma espécie. Para que ocorra a oxidação, no caso, uma espécie vai receber estes elétrons, uma vez que a carga elétrica total do sistema ela é sempre conservada. Então, dessa forma, para que ocorra a oxidação, a perda de elétrons, uma determinada espécie química deve receber esses elétrons, assim reduzindo o seu NOx. Mas o que é o NOx para compostos covalentes? Então, o número de oxidação, ou NOx para compostos covalentes, vai ser a carga elétrica teórica que o átomo iria adquirir se quebrassem as ligações covalentes que ele faz. Para interpretar o NOx nos compostos covalentes, eu tenho que lembrar que os elétrons da ligação química, se a ligação fosse rompida, ficariam com o átomo mais eletronegativo. Então, por exemplo, no caso do metano, o CH4, eu tenho 4 ligações idênticas entre carbono e hidrogênio. Então, se eu rompesse essas ligações, eu tenho aqui carbono e hidrogênio. O carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, dessa forma, os elétrons dessa ligação química, se eu quebrasse elas, ficariam com um átomo de carbono. Então, dessa forma, a carga do hidrogênio, o NOx dele aqui, se ele tem um elétron que está participando dessa ligação química e ele vai ficar com o carbono, ele vai estar com um elétron a menos. Então, dessa forma, ele vai ficar com carga positiva, uma carga positiva. Então, a carga, ou o NOx do hidrogênio aqui, será um mais, porque ele perdeu o seu único elétron. Já no caso do carbono, cada ligação carbono-hidrogênio, então eu já discuti que o hidrogênio vai perder o seu elétron no rompimento deste para o carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio que vão, então, estar perdendo seus elétrons na ruptura da ligação para o carbono. Então, dessa forma, o carbono ele vai receber um elétron de cada átomo de hidrogênio na ruptura da ligação. Então, a carga do carbono vai ser menos 4. Então, o NOx do carbono no metano, no CH4, é menos 4. Por quê? Ele recebeu um elétron de cada hidrogênio. Como cada elétron tem carga menos 1, então ele ficou com carga, ou NOx, menos 4 neste composto. Outro exemplinho sobre cálculo de NOx para o carbono. Então, nesse caso aqui, do diclorometano, nós temos agora 3 espécies químicas diferentes, né? Então, vamos considerar individualmente, primeiro, se eu quebrar cada uma das ligações carbono-cloro, são essas duas aqui. Então, o cloro ele é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se eu rompo essas ligações carbono-cloro, o elétron do carbono ele vai tender a ficar, então, com o cloro. Da mesma forma, nessa segunda ligação, carbono-cloro. Então, dessa forma, cada átomo de carbono aqui vai ceder, então, um elétron para o cloro. E o cloro, então, vai ficar com um elétron sobrando. Então, ele vai ficar com carga, ou NOx, menos 1. Por que menos 1? Porque ele está com um elétron a mais do que ele teria, né, se ele não estivesse participando dessa ligação química. Agora, olhando o lado esquerdo da molécula, eu tenho duas ligações carbono e hidrogênio. Como vimos no exemplo anterior, o hidrogênio ele não é tão eletronegativo. O carbono é mais eletronegativo do que ele. Então, nessa ligação química aqui, o elétron do hidrogênio que participa da ligação química, se ela fosse rompida, ficaria com o carbono. Então, dessa forma, o hidrogênio, como ele perderia seu único elétron, ele ficaria com carga, ou NOx, mais 1. Da mesma forma, o segundo hidrogênio aqui também, certo? E sabemos também
que é uma regrinha, que moléculas neutras, né, elas possuem soma dos NOx iguais a zero. Então, como que eu vou saber qual que é o NOx do carbono aqui? O NOx total da molécula tem que dar igual a zero. Então, quando eu observo aqui, eu tenho 2 hidrogênios com NOx mais 2 total. E eu tenho 2 cloros aqui com NOx total menos 2. Então, mais 2 menos 2 vai dar igual a zero. Então, indica para mim aqui que o NOx do carbono vai ser igual a zero nessa molécula. Certo, então definimos como que ocorre o processo de oxidação, definimos como que é o NOx, como que eu calculo o NOx para compostos orgânicos, o NOx do carbono. Então, compostos orgânicos, eles também sofrem reações de oxirredução. Então, as reações de oxirredução são as reações em que as espécies químicas, que são átomos, íons ou moléculas, perdem ou recebem elétrons. Então, dessa forma, elas alteram o seu NOx. Em química orgânica, de modo geral, a oxidação ela vai ocorrer com a adição de átomos de oxigênio ou então com a retirada de átomos de hidrogênio da molécula. Então, vamos ver um exemplo prático de oxirredução em compostos orgânicos. Então, o etanol, então, o álcool aí muito utilizado no nosso dia a dia, quando exposto ao ar atmosférico, ele sofre oxidação. Então, a molécula do etanol, podemos ver aqui que é um álcool, né, pela presença da hidroxila ligada a um carbono com ligações simples, né, entre si. Então, quando reage então, com o oxigênio atmosférico, ele então se oxida, ou seja, é adicionado mais um oxigênio na estrutura dessa molécula. Então, nesse caso aqui, como eu posso observar, eu tenho agora, além da hidroxila neste carbono, eu tenho também uma carbonila, uma ligação C+O. Então, dessa forma, essa reação de oxidação do etanol em ar atmosférico vai formar, então, para mim, um ácido carboxílico, além de água. Mas por que essa reação é uma reação de oxirredução? Então, quando eu observo aqui no etanol, eu tenho aqui duas ligações carbono e hidrogênio. Quando ocorre a oxidação deste composto, eu tenho agora uma ligação dupla com o oxigênio ocorrendo. Então, eu troquei o hidrogênio, que é um elemento com a eletronegatividade baixa, por um oxigênio, que é um elemento com uma eletronegatividade muito alta. Então, dessa forma, eu vou alterar o NOx do carbono naquela molécula. Outro exemplinho aplicado. Então, os álcoois primários eles podem, né, ser oxidados na presença de oxigênio para formar aldeídos, né, que é a oxidação parcial, ou então um ácido carboxílico, como foi no exemplo anterior que vimos aí do etanol. Então, em reações de oxirredução, eu posso então obter uma gama de produtos muito importantes no nosso cotidiano. Por exemplo, para a produção de vinagre, a indústria alimentícia utiliza, né, muita oxidação de álcoois, uma vez que álcoois são matéria-prima barata, né, que você consegue obter mais facilmente. Então, por exemplo, eu posso obter vinagre a partir, né, de processo de oxidação do vinho, por exemplo. E só para destacar, em reações de oxirredução, para simplificar elas, indicamos, né, o agente oxidante por esse modo de representação aqui, né, em que eu tenho oxigênio entre chaves, né? Então, agora vamos falar do primeiro caso de oxidação, né, oxirredução em compostos orgânicos, que é a oxirredução em alcenos. A oxidação de alcenos pode ser branda ou então energética. A oxidação branda de alcenos, eu utilizo como agente oxidante uma solução diluída, neutra ou levemente alcalina de permanganato de potássio, que é um excelente agente oxidante. Então, basicamente, para eu saber se vai ocorrer uma oxidação branda ou energética, que vamos ver depois,
vai depender então de qual meio que essa reação está ocorrendo. Então, na oxidação branda de um alceno, como temos aqui no caso do eteno, quando então realiza a oxidação branda deste, vai formar para mim um diol. Por quê? O oxigênio, então, né, o meu produto, na verdade, o meu reagente oxidante, ele vai então promover a quebra dessa ligação dupla e a adição de oxigênio nos carbonos da ligação dupla vai formar então dois grupos hidroxila na minha molécula, formando assim um diol, que nesse caso aqui no exemplo é um etileno glicol. Então eu posso observar aqui que os dois carbonos da dupla passaram de NOx-2 para NOx-1. Então dessa forma eu posso observar que a adição de oxigênio ao meu carbono fez então com que o NOx dele diminuísse, ou seja, com que o carbono se oxidasse. Já a oxidação energética de alcenos, para que ela ocorra, eu tenho que utilizar agora uma solução concentrada e ácida, geralmente de ácido sulfúrico, de permanganato ou dicromato de potássio. Então, o que a gente observou? Na oxidação branda, eu utilizo uma solução básica de dicromato de potássio, ou permanganato de potássio. Já na oxidação energética, eu vou utilizar, então, ela em meio ácido. Então, na oxidação energética, o que vai acontecer? Então, basicamente, a oxidação energética de alcenos também vai ocorrer a ruptura da ligação dupla, porém, agora, eu vou ter uma cisão. Então, no caso aqui, nessa cisão, eu vou ter, então, a formação de dois compostos diferentes. Então, aqui, quando essa ligação é quebrada e ocorre o processo de oxidação, há a formação de um ácido carboxílico. Então, eu posso observar que a adição de dois átomos de oxigênio, então formando então aqui uma C-O, uma carbonila, e uma hidroxila, então formando um ácido carboxílico. E o outro lado aqui da ruptura da molécula, eu já observo aqui a adição de um átomo de oxigênio, formando então uma cetona. Nesse outro exemplo aqui, novamente eu tenho um alceno sofrendo uma oxidação energética. Então ocorre novamente a ruptura dessa ligação dupla, e a ruptura dessa ligação dupla em dois fragmentos que vão ser oxidados. Então eu vou ter a formação novamente de um ácido carboxílico, igualzinho aqui no primeiro exemplo. Agora, porém, eu tenho apenas um átomo de carbono. Como esse carbono ele era primário, esse fragmento da molécula do lado direito ele vai formar para mim dióxido de carbono, ou CO2, quando oxidado. Mas como eu saber qual vai ser o produto formado na oxidação energética? Usando essa regrinha aqui. Então, o carbono primário, ou seja, o carbono que só realiza uma ligação com outro átomo de carbono, como foi nesse caso aqui dessa parte da molécula, ele vai produzir para mim na oxidação energética CO2 e água. O carbono secundário, como é no caso desse carbono aqui, que ele realiza duas ligações com átomos de carbono diferentes, ele vai produzir para mim um ácido carboxílico. Já o carbono terciário, como foi o exemplo desse carbono aqui, porque ele realiza uma, duas, três ligações, né, com átomos diferentes, então, como ele tem três átomos vizinhos, ele vai produzir para mim uma acetona. Por quê? Eu vou ter, então, no meu produto da oxidação, com a quebra aqui da ligação, vai se oxidar, adicionando uma dupla com oxigênio. Então, C-O no meio da cadeia simples, né? Eu vou ter, então, uma cetona. Agora vamos falar um pouco da oxirredução em alcinos. Os alcinos, né, que são compostos que possuem ligação tripla, eles também sofrem a oxidação. E da mesma forma que os alcenos, eu posso ter uma oxidação branda ou uma oxidação energética. A oxidação branda de alcinos
ela ocorre quando eu utilizo como agente oxidante o permanganato de potássio em solução neutra ou levemente alcalina, né? Levemente básica. Então, basicamente, na oxidação branda de alcinos, então eu vou ter também a ruptura da ligação tripla. Aqui, no caso, eu vou ter então a quebra de duas ligações na ligação tripla. E o meu agente oxidante ele vai então promover a oxidação desses carbonos da ligação tripla. Então, sendo adicionados então como duplas ligações, formando aqui duas carbonilas naqueles carbonos que inicialmente formavam ligações triplas entre si. Então, dessa forma, se o R e R' aqui forem radicais orgânicos, né, grupos carbônicos, então eu vou ter a formação aqui a partir da ligação tripla, a partir do alcino, eu vou ter a formação de uma dicetona, né, que é uma cetona que possui aí dois grupos carbonila em sua estrutura. E como eu posso observar que ocorreu então uma oxirredução? Então, o carbono aqui, considerando que ele está ligado a um grupo carbônico, ambos, na verdade, então, nesse caso aqui, ele possuía NOx igual a zero, porque a ligação carbono-carbono ela não é direcional, né? Então, ele tinha NOx igual a zero, e de repente, quando ocorreu a oxirredução, em cada átomo de carbono foi adicionada uma ligação dupla com oxigênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo, os elétrons do carbono aqui que participam da ligação, se fosse romper esta, ficariam com oxigênio. Então, dessa forma, cada átomo de carbono agora vai ter uma deficiência de 2 elétrons se eu considerar a ruptura dessa ligação. Então, cada átomo de carbono agora possui NOx igual a mais 2 ou 2 mais. Então, dessa forma, o carbono sofreu uma oxidação a partir da reação de oxidação branda utilizando permanganato de potássio em solução alcalina. Já a oxidação energética de alcinos, assim como a oxidação energética dos alcenos, ela vai ocorrer utilizando permanganato de potássio em solução ácida e a quente. Então, no caso da oxidação energética dos alcinos, o que vai ocorrer aqui vai ser a ruptura, a quebra de toda a ligação tripla, e não mais de duas ligações da tripla, como era na oxidação branda. Então, na oxidação energética, o meu agente oxidante, que eu simplifiquei aqui, que no caso é o permanganato de potássio, ele vai então promover a ruptura dessa ligação tripla e cada fragmento resultante da quebra dessa molécula, o fragmento da esquerda e o fragmento da direita, eles vão então resultar em produtos oxidados. Nesse caso aqui, então, como eu tenho carbonos secundários, se eu considerar que R e R' são grupos carbônicos, então quando há ruptura de ligações e a oxidação de carbonos secundários, o produto meu vai ser um ácido carboxílico. Então, nesse caso aqui, como os dois lados da molécula são hipoteticamente iguais, eu vou ter a formação de dois ácidos carboxílicos. E como que eu observo se ocorreu a oxidação do carbono ou não? Então, novamente, eu tenho aqui os átomos de carbono ligados entre si, considerando aqui novamente o R e R' como grupos carbônicos. Então, como a ligação não é direcional, porque os átomos são iguais, o NOx vai ser igual a zero. Já quando ocorreu, então, a oxidação energética deste alcino, eu tenho agora duas ligações com o átomo de carbono através deste oxigênio e uma ligação com uma hidroxila através do oxigênio. Então, dessa forma, o carbono aqui, se rompesse essas ligações químicas, ele estaria com deficiência de 3 elétrons. Então, dessa forma, o carbono agora possui NOx 3+. Então, na oxidação energética,
ocorre a ruptura da ligação tripla e o meu produto, se eu considerar que R e R' forem grupos carbônicos, o meu produto vai ser 2 ácidos carboxílicos. Então, lembrando, o ácido carboxílico eu tenho um carbono com uma C-O, e este mesmo carbono possui uma hidroxila, um grupo OH ligado a ele. Para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a ozonólise. Então, o ozônio ele é um poderosíssimo agente oxidante e ele é extremamente reativo. Então, dessa forma, o ozônio tem sido utilizado em muitas reações de oxirredução como agente oxidante. Então, o ozônio, basicamente, ele possui essa estrutura aqui. Então, a gente tem 3 átomos de oxigênio ligados entre si e eu tenho, então, uma ligação dupla, que ela não é direcional. É uma dupla que ela pode estar tanto do lado de cá quanto de cá, que é o que eu chamo de ressonância. E na molécula de ozônio, como uma das ligações é uma ligação coordenada, então eu tenho o quê? Eu tenho a formação de polos de cargas parciais na molécula do ozônio, que eu tenho 2 oxigênios com cargas parciais negativas e um oxigênio com a carga parcial positiva. A ozonólise, então, vai ser a oxidação de um composto insaturado, ou seja, um composto que possui uma ligação dupla, e vai ocorrer o rompimento dessa ligação dupla. Então, nessa reação, que é catalisada pelo zinco metálico, ou seja, o zinco metálico que favorece a formação dessa reação, o alceno, então, vai reagir com o ozônio, então o O3 gasoso, como vimos aqui, essa molécula acima, formando, então, um produto instável, seguido por uma hidrólise. Então, essa hidrólise que vai fazer com que ocorra o rompimento da ligação dupla. Então, um exemplinho aplicado. Até foi uma questão do Enem recente, caiu essa molécula. Então, basicamente, aqui temos um composto em que eu tenho uma ligação dupla entre átomos de carbono nessa parte da molécula. Então, quando ocorre a reação de ozonólise, então na presença de ozônio e utilizando o zinco como catalisador, eu vou ter, então, a quebra, a ruptura dessa ligação dupla. E com a ruptura dessa ligação dupla, vai ocorrer a oxidação dos carbonos que faziam ligação dupla. Então, o que eu posso observar aqui? O produto da ozonólise vai ser como se eu tivesse quebrado essa ligação. Então, sobrou 2 fragmentos da molécula, fragmento 1 e fragmento 2. E no lugar dessa ligação dupla com o carbono, eu vou ter agora o oxigênio formando ligações duplas. Então, o que a gente observa? Onde era a ligação dupla com o carbono, agora eu tenho uma dupla com o oxigênio. Da mesma forma, na outra molécula, eu tenho uma dupla com o oxigênio. Mas como saber qual produto que vai ser formado da ozonólise? Então, se eu tenho um carbono primário ou um carbono secundário, que é o exemplo aqui do meu carbono 1, eu tenho um carbono secundário. Então, deste, o produto vai ser um aldeído. Por quê? Vai ocorrer, então, a oxidação deste carbono secundário, formando, então, um grupo característico de um aldeído. Já no caso de um carbono terciário, então, como o carbono 2, que realiza realiza 3 tipos de ligações diferentes entre carbonos, eu vou ter, então, a formação de uma cetona. Por quê? Essa C-C aqui vai se transformar em uma C-O. Então, assim, eu vou ter um grupo carbonila em meio a uma cadeia simples de carbonos. Então, eu vou ter uma cetona sendo formada. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.